Vamos lá, pessoal, retornando com as nossas aulas de Geografia Geral. Geografia, a melhor disciplina do planeta Terra, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá, aula de pedologia, aula de solo. Extremamente importante para vestibular, principalmente prova do Enem. Por que principalmente prova do Enem? Porque você sabe que a prova do Enem é uma prova contextualizada, né? Ela estabelece conexão da geografia com uma série de outras disciplinas, seja com a biologia, seja com a química ou até a própria história, né? Mas, de qualquer maneira, é uma prova voltada para atender as necessidades cotidianas, né? Problema do solo, problema tipicamente urbano, né? Aparece na área rural, evidentemente, domina as áreas rurais, as áreas agrícolas, mas nós temos problemas das formas de ocupação do solo, né, nas principais cidades brasileiras. E dependendo da forma de ocupação do solo, você vai ter uma série de impactos. Então, basicamente, solo, o que pode cair no Enem? Pode cair horizonte do solo, classificação dos solos, mas os caras gostam muito das questões ambientais. Não se esqueça disso. Construímos para você aqui uma aula teórica, uma aula mais técnica, né? Porque, afinal de contas, não dá para a gente saber o que vai cair. Tanto pode cair uma questão técnica e profunda de solo, como pode, né, estabelecer uma conexão da ciência do solo, pedologia, com a biologia, com a química. Tá? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Vamos lá. Pega seu caderninho de geografia, anota aí. O que seria solo? Camada superficial da crosta terrestre ou um complexo composto de minerais, material orgânico, que a gente chama de humus, terra preta, H2O, água, gases, né? Nitrogênio, por exemplo, próprio oxigênio. Normalmente um solo fértil ele tem que ter o quê? Na lata, material orgânico, que é humus, né? E minerais NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mais matéria orgânica. Tá? Não esquece isso. Você fala assim, mas de onde é que vem nitrogênio? O nitrogênio vem da chuva, né? Em excesso de chuva, né? Os raios e a chuva acabam gerando, né? Nitrogenando o solo. Né? Alguns vegetais leguminosos, por exemplo, também geram a nitrogenação do solo, né? Leguminosa, feijão, soja, devolve nitrogênio ao solo. Mas, basicamente, a chuva, tá? E a ação dos raios também favorecem a formação do nitrogênio no solo. Vamos lá. Pedologia é o ramo da geografia que analisa ou estuda os solos. Pega seu caderninho, como nós falamos, se você está sem seu caderninho, pegue um caderninho, coloca lá a geografia geral, pedologia, porque essa é uma questão sempre cai, tá? Assim como cartografia, que nós já falamos sobre projeções cartográficas, solo é muito caível. Então a gente tem que estar preparado. Vamos lá, quais são os fatores que geram a formação do solo? Basicamente, né, para resumir, nós dizemos que o intemperismo, a ação do intemperismo. Professor, mas o que é intemperismo? Intemperismo chamado também de meteorização, né? Ou, como você queira, genericamente, a ação do tempo. Pode ser também o intemperismo físico, o intemperismo químico e biológico. É importantíssimo você saber isso, tá? Os tipos de intemperismo. Mas intemperismo é uma quebra, tá? Na rocha. Então, dependendo do lugar, pode ser físico, pode ser químico, pode ser biológico. Tá? Não basta você saber o que é intemperismo físico. Eu sei que intemperismo físico é a ação do calor. Isso aí todo mundo sabe. Então, se for uma região desértica ou semiárida, você tem intemperismo o quê? Físico, ação do calor. O intemperismo físico pode ser chamado também de desagregação mecânica das rochas. Assim, professor, mas e se for uma região polar? Geralmente as regiões polares, né, o solo é coberto de gelo, se chama de permafrost. E aí você tem também temperismo no gelo, só que o temperismo é físico, tá? E não químico, como se imagina. Temperismo físico
ou desagregação mecânica pode ocorrer em função do calor, regiões áridas e semiáridas, ou pode ocorrer também em função do gelo, as zonas polares. Já o intemperismo químico, esse que você está vendo aí embaixo, ação da chuva. E o intemperismo biológico, ação, né, biológica dos seres vivos, minhoca, ação bacteriana. Inclusive, não pode esquecer o intemperismo biológico, né, assim, em termos genéricos, você de repente fala assim, olha, intemperismo biológico é minhoca, tá? Isso aí é muito básico, né, meu filho? Será que a vegetação, uma árvore, ela pode gerar um intemperismo biológico? Pode. Se você tem, por exemplo, olha, numa área em que existem duas rochas, de repente brota uma árvore bem no meio aqui, uma vegetação, um arbusto, né? E aí as raízes vegetais começam a dilatar a rocha. Isso é intemperismo biológico. Tá? Então não pode esquecer, intemperismo biológico não é só minhoca, não. E ao invés de aparecer intemperismo, pode ser também ação do clima. Tá? A umidade, a chuva. Então, tomar cuidado que o vestibular do Enem gosta de trocar conceitos. Tá? Intemperismo, meteorização é a mesma coisa. Intemperismo físico, ação do calor, chamado também de desagregação mecânica. Regiões áridas e semiáridas, temperismo físico. Temperismo químico, geralmente regiões tropicais e equatoriais. E não pode esquecer também, tá? Isso é uma regra geral, um princípio da pedologia. Quanto mais chuva, maior a profundidade do solo. Anota aí. Quanto mais chuva, maior a profundidade do solo. Não pode esquecer disso. Já caiu no Enem? Já caiu sob a forma de gráfico. Tá? Quanto mais chuva, maior profundidade do solo. Faz até uma experiência em casa. Deixa uma mangueira, uma torneira ligada lá na frente da sua casa, no jardim. Você vai ver que a tendência é o quê? A água, né, começar a infiltrar. Infiltração, a gente chama de percolação. Percolação igual infiltração. Se eu chegar e dizer assim, nas regiões tropicais ou equatoriais, a percolação é intensa, totalmente verdadeiro. Pelo fato da percolação ou infiltração ser intensa, o solo é mais profundo? É. Onde não chove, como é que é o solo? Raso. Por quê? Porque não tem água, tá? Não tem percolação. Então, quanto mais chuva, maior a profundidade do solo. Não esquece disso aí, você que está me olhando aí. Matéria orgânica, humus, responsável pela fertilidade do solo, tudo isso aí, né, os fatores responsáveis pela formação do solo. Aí, de novo, ó, principais fatores responsáveis pela formação do solo, clima, como eu falei para você, pode aparecer e normalmente aparece com o nome de intemperismo. Climas quentes e úmidos, mais rápida e intensa será a decomposição das rochas. Uma coisa também que a gente não pode esquecer, tá? Que a formação do solo ela é muito lenta. A ação da natureza normalmente é muito mais lenta do que a ação antrópica. Tá? A ação do homem é rápida para destruir. A ação da natureza é lenta. Para formar 5 centímetros de solo, normalmente demora um século. Tá? Por isso que às vezes você vê cair em vestibular, né, eles colocam os horizontes do solo, embaixo tem uma linhazinha do tempo. Por quê? Porque a formação do solo ela leva muito tempo para decompor uma rocha, 5 centímetros de rocha, como eu te falei, são mais ou menos 100 anos. Tá? Então, a ação da natureza é bastante lenta. Classificação dos solos, isso é importantíssimo você copiar esse esqueletinho no seu caderno. Bota lá, classificação do solo. Professor, como é que o solo pode se classificar? O solo pode ser zonal, azonal, intrazonal. Zonal, azonal, intrazonal. Zonal, azonal, intrazonal. Quero que tu esqueça isso. Zonal, azonal, intrazonal. Como assim, professor? Zonal vem de zona climática. O fator determinante do solo zonal é o clima, tá? Ou seja, o intemperismo. Fator climático principal, elemento da formação. Solos maduros. Dá um exemplo, latossolo. Já já você vai ver uma imagem, que é o solo que predomina no Maranhão, no Brasil. Solo de clima quente e úmido, muito profundo, pobre em minerais. Tá? Ele apresenta os horizontes bem definidos, por isso que ele é profundo. Está numa região que chove bem, por isso também que ele é profundo. Porém, é um solo pobre, tá? Em fertilidade. Latossolo
é o solo que predomina no Brasil, no Maranhão, solo zonal, tá? Porque clima quente e úmido. Solo de podizol, clima temperado, fértil. Brunizem ou de pradaria, típico de clima temperado, bastante fértil, desértico, tá? Solo árido, raso, porque não tem chuva, tem mais rocha. Tundra, né? Regiões polares, clima bastante frio. Ali você tem, né, um solo que está associado a um clima, né, que passa a maior parte do tempo coberto de gelo. Tá? Então, não esquece, zonal acompanha as características do clima. Acompanha os climas. Solo zonal, não pode esquecer, ó, Brunizem de pradaria, desértico, tundra, latossolo, podizol. Tá? E os solos zonais, lembra que nós falamos agora há pouco, ó, a classificação dos solos, zonal, azonal, intrazonal. Zonal é o clima, azonal, material de transporte. Tá? É o caso, são solos jovens, porque eles estão em movimento ainda. Né? Tem a ação dos rios, transporte pelo rio, transporte pela ação do vento. Tá? E nós temos um exemplo típico disso aí, o solo Loess, né, da China, que é um solo cujo transporte de material arenoso. Tá? Então, solo azonal é um solo de transporte. Aluvião, tipo de desenvolvimento em função do acúmulo de sedimentos fluviais. Pode ser chamado solo flúvico também, tá? Não se assuste com esse nome. Então, zonal é o clima, azonal é o transporte. Intrazonal, tá lá? Intrazonal são as condições locais, né? Principalmente a questão da rocha. As condições locais, ó, intra quer dizer local. Então, por exemplo, você pega o solo hidromórfico, né, que é o solo que retém água, solo, por exemplo, da região da Baixada Maranhense é hidromórfico, porque ele tem muita argila, ele retém água, tá? Então são as condições locais, muita argila. Alomórfico é o solo de mangue, solo indiscriminado de mangue, ele tem um nome específico, chama gley solo. O que é que se planta no solo salino? Nada. Né? Inclusive, a vegetação do mangue, né? Você tem a vegetação que tem raiz aérea. Por quê? Porque não tem oxigênio no solo, tem muita matéria orgânica, mas tem sal. Tá? Então, solo alomórfico ou solo salino, exemplo, clay, solo ou solo indiscriminado de mangue é um solo intrazonal. Por quê? Influenciado pelas condições locais. Grumossolo. Que diabo de solo é esse? Solo argiloso, solo massapê. Tá? Então, lembra, solo massapê, que é muito usado para lavoura de cana na zona da Mata Nordestina, é grumossolo, solo massapê, na decomposição da argila, grumossolo. Só tem que lembrar esses nomes. Olha, às vezes cai. Tá? A última vez que caiu o solo, caiu mais sobre a questão dos impactos ambientais, mas eles podem cobrar questões técnicas. Né? Coloca o nome desse aí, grumossolo, né? Mata você no meio do vestibular. Grumossolo é solo argiloso, é solo massapê, que é usado para lavoura de cana. Tá? Só para lembrar, tem um outro solo que não está aparecendo na tela aí, que é o solo, né? Que é o solo terra roxa. Né? Solo terra roxa, a condição local, no caso, é a decomposição do basalto, da rocha. Tá? Solo terra roxa. O nome específico da terra roxa, Ni, navio, ó, Ni, nitossolo. Se de repente cair no vestibular assim, ó, como eu já vi cair. Solo mais comum no Brasil, latossolo, fertilidade baixa. Solo mais fértil do Brasil, terra roxa, ou nitossolo, ou solo intrazonal. Por que ela é intrazonal? Porque ele é originado a partir da decomposição do basalto, que é uma rocha vulcânica, tá? Vamos lá. Então, só para não esquecer, qual é a classificação do solo? Zonal, azonal e intrazonal. Dentre os solos intrazonais, solo massapê e solo terra roxa. Bom, vamos encerrar essa primeira parte aqui da nossa aula de solos. Dê um likezinho lá embaixo, se inscreva no canal, avise seu colega, seu irmão, seu tio, todo mundo, tá? Nos ajude para que a gente possa continuar gravando essas aulas. Daqui a pouco a gente volta com solos parte 2. Vamos lá.